Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá, ouvintes da CBN. O Bem-Estar e Movimento de hoje vai falar sobre alimentação, que faz muita diferença quando as pessoas querem emagrecer. Só que a gente sabe que a grande maioria das pessoas, quando começam uma mudança alimentar, uma dieta, depois de um ano, elas acabam tendo um peso maior do que aquele peso inicial. Para conversar sobre alimentação, sobre essa mudança de hábito, eu convidei uma nutricionista que é parceira minha de vários e vários projetos. Malu Bastos, seja bem-vinda. Oi, querido, nossa, e que prazer poder voltar aqui a conversar com você, né? Nossa Senhora, quantos projetos, né? Você sabe, os nossos ouvintes talvez não saibam, mas a Malu, nos meus primeiros projetos no GNT em 2005, o Bem-Estar, ela me ajudou bastante orientando os participantes, foi a nutricionista que comandou boa parte dos programas. E você também que está em casa, que está ouvindo o nosso programa, pode fazer parte, é só mandar um e-mail para bemestar@cbn.com.br com a sua dúvida. E eu quero começar já, Malu, perguntando para você, o que faz a diferença para emagrecer? Em relação à alimentação, qual é a grande diferença para uma pessoa que consegue e não consegue emagrecer? Márcio, assim, a questão básica aí é mudar comportamento, independente do tipo de dieta que a pessoa tenha, porque a gente sabe que, né, imagina, a gente convive com dieta há mais de 2.000 anos, né? A dieta não é uma coisa que surgiu agora ou nos últimos 50 anos. Há mais de 2.000 anos, a gente é refém dos vários modelos de dieta que surgem e a gente sabe que todos eles funcionam por um período curto de tempo, né? Que eles funcionam exatamente pelo período de tempo que a pessoa consegue se manter ali aderente àquele modelo alimentar. A questão é que muitas vezes esses modelos não se sustentam, porque eles não necessariamente trabalham os hábitos, né? E aí, como você bem falou, a questão do emagrecer. Infelizmente, muitas pessoas ainda pensam que emagrecer é perder peso. Elas não vinculam a questão do emagrecimento com perder gordura efetivamente, né? Então, muitas vezes você faz planos assim, alimentares muito restritivos ou faz tipos de dieta que restringem carboidrato, por exemplo, que são dietas que têm um resultado bastante rápido no quesito perda de peso, porque você perde bastante líquido também, né? Bastante água, mas que também o peso ele vai, mas como é um peso líquido de água, ele volta rápido. Então, o que efetivamente vai fazer com que a pessoa tenha êxito no seu processo de emagrecimento é que, ao mesmo tempo que ela esteja fazendo, seja que tipo de dieta seja, que ela literalmente modifique alguns hábitos que são básicos, né, Márcio? Muito básicos. Achei interessante essa sua reflexão, e aí eu quero trazer alguns questionamentos. Teve um estudo que acompanhou as 6 principais dietas durante um ano, e depois de um ano, só 8% das pessoas tinham um peso inferior ao peso inicial. E aí você tocou no assunto que é bem interessante, e esse estudo mostra que em 3 meses, mais de 60% tinha sucesso. Mas à medida que o tempo vai passando, as pessoas não conseguem se manter naquele plano alimentar. E aí, quando a gente vê essas principais dietas, Malu, me corrija se eu estiver errado, além de trazer alguma restrição importante, às vezes, de algum nutriente, elas acabam elegendo alguns alimentos como vilões, alguns alimentos salvadores da pátria, como salvadores. E então, além de você não conseguir, num longo prazo, manter aquele hábito, você traz desse processo algumas coisas na sua crença que acabam dificultando cada vez mais a adoção de uma alimentação regular, porque
Hoje, se a gente fizer uma pesquisa, talvez metade da população ache que o carboidrato é um grande vilão, de tanto que se foi falado por alguns tipos de dieta, né? E aí eu quero te perguntar, dentre vários modelos de dieta, você vai encontrar pessoas saudáveis e não saudáveis, né? Sim. O balanço calórico, ele é fundamental em qualquer tipo de dieta? Não tenho dúvida, né, Márcio? Porque todas elas, no final, vão levar a um balanço calórico negativo. Todas elas. Você mesmo nessas dietas que são tipo ad libitum, você pode comer o quanto que você quiser, é livre, que é o que acontece muito, por exemplo, na própria dieta cetogênica, né, que não há uma quantificação, você pode comer as proteínas livremente e você tira fora a fruta, tira fora um monte de legumes e de verduras, que tem um conteúdo um pouco mais expressivo de carboidrato, para que a pessoa possa entrar lá no quadro de perda. O que vai acabar acontecendo com o tempo? Inicialmente, essa dieta ela é bastante eficaz nos 2 primeiros meses, ali que ela perde peso bastante acelerado, só que depois o que vai começa a limitar? Tem as vontades, né? Algumas pessoas começam a ficar ali com mais desejo por comer o tipo de alimento que foi limado do que efetivamente pela fome, porque esse tipo de dieta, como diminui bastante a ingestão de carboidrato, quase que a, 20 gramas ao dia, que é muito pouco, você fica com nível de insulina muito baixo, então você fica com pouca fome, então é uma dieta que ela se autorregula. Entendi. O profissional nutricionista ou médico, nutrólogo, endócrino que esteja prescrevendo esse tipo de conduta, de dieta, ele não vai nem indicar, talvez, quantidade, porque a pessoa mesma, ela vai, na primeira semana, talvez ela coma até um pouco mais de volume, porque não está ali acostumada a lidar com as porções, mas ela vai autorregulando, daqui a pouco ela para de sentir a fome. Então, muitas vezes, o que ela pode ter em burlar ou depois romper o elo dela com aquela dieta, é de estar participando de eventos, de atividades que ela depois vai acabar querendo comer alguma fonte, obviamente, de carboidrato, que, como você bem disse, ultimamente, né, nos últimos 5 anos, o carboidrato voltou a ser o grande vilão, porque a gente tem, ao longo da história, toda história ela precisa de um herói e de um anti-herói, né? Precisa do mocinho e do bandido, sempre precisa. Então, agora o bandido da vez é o carboidrato, né? E aí, por conta disso, até na minha época de faculdade também era, né? Eu cursei nutrição na década de 80, e naquela época açúcar era um show de horror, né? O carboidrato era um grande vilão. E aí, depois, a coisa veio, a gente conseguiu passar a década de 90 e os anos 2000 falando um pouco mais da questão do equilíbrio, e, de novo, agora voltou essa questão. Se fala muito também na questão do jejum intermitente, que é uma coisa que está, assim, bombasticamente, inclusive com aplicativos, onde as pessoas não precisam nem ir ao profissional e vão ali e fazem o jejum. E o que o jejum propõe? Na prática, ele vai propor a você uma ingestão calórica baixa, intermitente, porque você tem poucas horas para comer. Então, como você tem uma janela muito pequena para comer, automaticamente você vai fazer o quê? Ingestão calórica diminuída. Então, todas elas, no final, vão levar a uma restrição calórica, que, no fundo, isso é um fluxo, né? É o que conta para, no final das contas, você emagrecer. Tá. E aí você falou muito dessa questão. Não importa a dieta, eu vou ter que promover um balanço. E eu quero voltar daqui a pouco no jejum intermitente, mas só para não ter o raciocínio, a gente fala desse balanço calórico negativo, né? Então, não importa a dieta, né? Até tem um estudo mostrando que o jejum intermitente ele é tão eficiente quanto qualquer outra dieta com o mesmo número de calorias, né? Sim. Qual é, de uma maneira saudável, esse déficit calórico que eu posso ter quando eu busco um emagrecimento mais saudável? Então, vamos supor que eu gaste por dia 2.200 calorias, né? Contando com basal e o exercício. Isso, basal e exercício, eu gasto ali 2.200 calorias. Eu tenho que fazer um déficit.
percentualmente, qual é um déficit calórico que ele é saudável, que ele pode ser mantido até eu chegar nesse peso, enfim, recomendado ou indicado? Márcio, assim, ao longo dos anos, né, isso que eu saiba ainda não mudou, a gente tem a referência de você fazer um déficit energético de, no máximo, bota 1.000 calorias ao dia, né? Então, na prática, para que você tenha uma perda eficiente, que varia ali de 2 a 4 quilos de gordura no mês, você tem que promover um certo gasto calórico, né, esse déficit calórico. Porque cada quilo de gordura que a gente estoca no nosso corpo reserva ali uma média de 7.300 calorias por quilo, né? Então, se a gente fizer uma conta simples de pegar 7.300 calorias e dividir por 30 dias, você vai ter exatamente essa quantidade aí calórica. Vamos até fazer a conta aqui para não ficar divulgando números errados, né? Porque essa conta de cabeça, eu confesso que já faz tempo que eu não faço. Tem quase 300 calorias por dia. Isso, 7.000 dividido por 30 dias dão 243 calorias aproximadamente. Isso daqui, dia, tá? Para que em 30 dias você perca 1 quilo de gordura. Então, você vê, se a pessoa está lá, preciso perder 10 quilos, você não precisa perder os 10 quilos em um mês, mas você pode fracionar isso. Vamos lá, se você perder 2 quilos por mês, que inclusive a literatura recomenda que uma boa perda de peso, de gordura, é de 2 quilos a 4 quilos de gordura por mês, no máximo, porque esses 4 quilos já vai impor a você ter um déficit energético diário de quase 1.000 calorias. Exato. Entendeu? Então, você imagina, nessa pessoa que você citou aí o exemplo, 2.200 calorias, se eu vou tirar 1.000 calorias para ela fazer um déficit energético, ela vai ter que fazer uma ingestão diária de 1.200 calorias. E que provavelmente vai ser difícil dela manter num longo prazo, né? Talvez fazer um déficit ali de 300 calorias, por aí, seja mais sustentável, uma perda mais lenta, mas mais progressiva. Sim, e que vai permitindo a ela trabalhar, inclusive, essa questão comportamental, Márcio. Porque quando a gente fala no comportamento, né, interessantemente, a gente tem muitas pessoas que vivem em constante dieta, né? Ao longo da vida. Por quê? Porque sempre foram preocupadas, seja com a questão da saúde, ou porque sempre tiveram alguma ligação com a preocupação estética, ou porque foram pessoas com excesso de peso na sua infância e na sua adolescência, e aí começaram ali naquele processo cuidar mais da alimentação e tal, e hoje são adultos que estão acostumados a viver em constante controle alimentar. Só que muitas vezes essas pessoas, elas sabem fazer dieta muito bem. Se tiver que restringir, ela restringe. O problema não é esse. A questão é se ela mastiga direito o que ela come, porque as pessoas estão se desconectando cada vez mais da comida, elas estão ficando mais conectadas com as tecnologias e se desconectando da comida. Então, elas mastigam pouco, elas não têm nem a percepção de um aroma, de um cheiro, porque, às vezes, mesmo que a comida seja preparada em casa, que é o que começou a acontecer agora com a pandemia, as pessoas estão tão concentradas nos seus home offices, fazendo os seus trabalhos, que elas não têm a percepção nem de cheiro, né? Tamanha viagem que elas fazem, que elas são catapultadas para dentro desses instrumentos, né, tecnológicos. O Malu, você trouxe uma questão muito interessante, que vai de encontro a um dado das Blue Zones, né, das cidades onde as pessoas mais vivem no mundo. Quando eles tentam encontrar ali uma linha comum entre essas cidades em relação à alimentação, eles encontram muito isso que você falou, um tempo reservado para comer, né? Parece que eles estão mais conectados com a comida. Lógico que nesses lugares você tem mais alimentos de verdade, né? E você acaba tendo, ao longo do dia, cerca de 15% a menos de calorias, né? Então, talvez você estar conectado com aquele momento da comida, você mastigar melhor, você estar envolvido, você acaba comendo
até mais comida, mas com menos nutrientes, se for alimento de verdade, mas você está conectado ali, você também vai entender quando você está comendo por fome ou simplesmente você está comendo porque o alimento está ali, você às vezes já nem tem mais fome e você está comendo. Então, você acha que tem realmente essa ligação do momento da alimentação estar sendo negligenciado com a piora da alimentação da população brasileira? Não tenha dúvida, Márcio, porque a gente tem primeiro essa questão dos alimentos ultraprocessados, que foi uma coisa que cresceu muito e que agora, até por conta do Guia Alimentar da População Brasileira, que foi lançado em 2014, né, apesar de eu achar que ele precisa ser mexido e tudo que a gente faz documentalmente, depois de um tempo, precisa ser revisado, né, porque o tempo vai passando, né, então a gente tem essas questões tecnológicas que vão evoluindo, então a gente pode ter essa melhoria, mas eu acho que o guia ele ajudou bastante nesse sentido, e as próprias indústrias alimentícias vêm procurando reduzir teor de sal, teor de gordura, modificar o tipo de gordura nos alimentos industrializados, que nem todo alimento industrializado ele é um alimento ultraprocessado ou que reúne ali todos os elementos que eu sempre brinco muito, né, lá no consultório, eu falo daquilo que foi criado pelo capeta, né? Que tipo, não foi criado por Deus, que Deus criou a natureza, né? Mas aí veio aquele anjinho contrário e já começou a buzinar, veio a cobra, né? Então, assim, é interessante que hoje em dia, até, por exemplo, outro dia eu fui no supermercado e aí tinha uma maçã, Márcio. Tinham vários tipos de maçã, né? Maçã Gala, maçã Fuji, tinha maçã da Turma da Mônica, aquelas maçãs que são as mais comuns no supermercado. Mas tinha uma maçã num tom de vermelho, que era um negócio, e elas brilhavam, que eu falei, gente, isso aqui parece até a maçã que a bruxa ofereceu para a Branca de Neve. Eu falei, fiquei até com medo, eu falei, eu não vou, essa daí eu não quero pegar, porque me assustou. Entendeu? Porque a gente, hoje em dia, claro que até com os processos tecnológicos da agricultura, a gente sabe, né, tem a questão da transgenia, tem tantas coisas hoje que a gente ainda precisa de respostas, né? Então, eu sempre falo, voltando a essa questão da pessoa se conectar com a comida, que é claro que ela não precisa, ainda mais a gente que vive em cidade grande, né? A gente não precisa achar que tem que todo mundo ter uma horta necessariamente plantada dentro de casa, que às vezes a pessoa não tem condição para isso, não precisa necessariamente consumir tudo orgânico, mas é importante que ela tente buscar um equilíbrio. E a gente fala muito dessa questão da atenção plena na hora da comida, né? Então, até pessoas que moram sozinhas, que são pessoas que tendem a descuidar muito da alimentação, porque ela vai lá, ela pega um negócio, às vezes pega até uma comida congelada que seja, que pode até ser uma comida super legal, que hoje em dia tem vários congelados que são ótimos, né? Balanceados, que vêm ali com nutrientes bastante antioxidantes e tudo mais. As empresas trabalham com tecnologia que faz esse congelamento, que facilita para muitas pessoas que moram sozinhas um consumo de uma alimentação mais próxima ali ao natural. A pessoa, de repente, chega, ela não bota nem a comida no prato, ela esquenta aquilo dali, ela descongela no micro-ondas, pega aquilo dali e come na própria vasilha, vendo a televisão. Exato. Né? Então, assim, qual é a relação que ela está estabelecendo com o que ela come? Porque, de repente, ela olhou ali, na embalagem está descrito que tem 200 calorias, então, às vezes, a pessoa ainda fica assim, eu vou pegar comidas ou refeições que têm um valor calórico menor, porque eu tenho que fechar um balanço negativo, eu tenho que comer pouca caloria. Então, ela fica pensando muito na questão calórica, sem se dar conta de onde vêm essas calorias. E, sobretudo, entender que caloria não faz mal para ninguém. A caloria é a nossa fonte, né? É energia, gente, é a vitalidade. A gente precisa, é a nossa energia. É como a gente processa a energia química que vem do alimento na energia mecânica que vai nos proporcionar a capacidade de ter movimento. Então, a caloria não é arqui-inimigo de ninguém. O problema é quando você consome calorias em excesso, e não importa de onde elas venham, se vem da proteína, da gordura, do carboidrato, se consumir calorias em excesso,
aí sim você vai passar a ser um acumulador de calorias, e é isso que leva você a engordar. Então, a questão é a seguinte, acumulou a gordura, você precisa tirar, você não consumiu, você não acumulou gordura num único dia. Claro. Foi num período de tempo. Então, reveja o que você mudou na sua vida, o que você mudou no seu comportamento nesse tempo em que você ganhou esse peso e vá fazendo um caminho de volta, né? E assim, entender isso que você falou, você não ganhou tudo em um dia, e aí você não queira perder tudo em um dia, né? Você tem que construir novos hábitos, hábitos que você consiga repetir diariamente, para que no final de um certo tempo você colhe aquele resultado. Eu já vou logo entrando nessa equação do balanço calórico para você me falar como que a atividade física pode nos ajudar nessa equação. Eu sempre até coloco muito isso, Márcio, quando a pessoa chega lá no consultório e é uma pessoa sedentária e tem um peso, até não precisa ser muito, não, tem ali 10 quilos para perder, eu sempre coloco muito isso para ela, faça exercício, movimente-se, porque não se movimentar já é um caminho fácil de você acumular qualquer coisa que você consuma, o mínimo excesso que você consuma, né? Sem contar que você vai tornando o seu organismo cada vez mais preguiçoso e econômico, né? E aí, o fazer exercício é super importante para que a conta desse processo não fique toda em cima da comida, né? Porque você imagina, é possível perder peso, emagrecer só fazendo restrição energética via alimentar? Mas a qualidade desse emagrecimento é boa? Não. Primeiro porque você coloca em risco, inclusive, a preservação da sua massa muscular, que é o maior patrimônio. 2 patrimônios que nós temos, nossa massa óssea e a nossa massa muscular. Se você quer ser uma pessoa, né, que eu sempre digo assim, a gente não é velho, né? Ninguém fica velho. Experiente. Mas é isso. E, sobretudo, se você quer ser uma pessoa que vai viver muitos anos e ter autonomia, não importa qual seja o seu tempo de validade nesse planeta, que literalmente ele seja muito bom, que você tenha independência e autonomia para tudo. Desde eu uso muito essa questão, Márcio, porque, por exemplo, sentar e levantar do vaso sanitário, né? Isso é básico, porque se você come e se você bebe, você urina e você evacua. Então, são coisas básicas que você faz todos os dias. Urinar várias vezes ao dia. Evacuação, pelo menos uma, né? Então, nesse processo, você imagina quantas vezes você vai precisar usar a sua força, né? Claro. Abdominal, de quadríceps e tudo mais, não é verdade? Então, eu sempre coloco assim, isso é básico, gente, é que enquanto a gente tem 30 anos, tem 40 anos, ninguém pensa nisso. Você só vai começar a pensar quando chega lá na frente, só que aí quando chegou lá na frente, às vezes o negócio já está ruim, né? Entendeu? Mas o balanço negativo, ele principalmente é importante porque você manter a sua massa muscular, mantém também o seu metabolismo mais eficiente, mantém também a sua possibilidade de usar gordura com mais eficiência. Então, automaticamente, a atividade física aí, ela é fundamental, é chave do sucesso. Ô Malu, durante muito tempo a atividade física, ela era incorporada na nossa vida de uma maneira muito inconsciente, né? Então, até o final da década de 80, um brasileiro dava em média 10 mil passos, mas ele dava 10 mil passos sem pensar. Ele não dava 10 mil passos pensando que ele tinha que dar para ser saudável. Ele dava porque ele tinha muito pouco controle remoto, não existia telefone celular, enfim, o movimento estava incorporado no nosso dia. Aí vem a tecnologia e nos tira aí, em média, quase 7.500 passos por dia. Hoje, um brasileiro dá, em média, por volta de 2.500 passos. A gente está falando aí, já que a gente tocou nesse assunto de balanço calórico, de gastar de 300 a 350 calorias a menos todos os dias, né? Então, eu fico imaginando uma pessoa que é sedentária, chegar para ela e falar, olha, não importa como,
incorpora movimento na sua vida e gasta 350 calorias, né? Isso já faz uma baita diferença na questão do balanço calórico. Então, hoje a gente tem um problema de estilo de vida, né? E a essa geração agora, e aí é que eu quero tentar uma resposta sua, essa geração nossa agora, essa primeira geração, ela está tendo que programar o movimento. Porque o movimento ele não está mais espontâneo na nossa vida. Via de regra, as pessoas trabalham mais sentadas, têm muito acesso à tecnologia e acabam tendo um meio ambiente muito confortável. Muito bem. E, do outro lado, eu tenho um cérebro que, durante toda a evolução da espécie, ele não foi programado para recusar comida. Né? Isso aí. Nós somos poupadores. A gente via um alimento, a gente comia e estocava porque não sabia quando que era a próxima refeição. Isso aí. Como que a gente lida com tanta oferta de alimento, sendo que o nosso cérebro não é tão programado assim para recusar a comida? Dá umas dicas para a gente. Então, aí começa muito por esse aspecto, né, Márcio? Primeiro, a questão da água, né? Que beber água, ela também é um elemento que a gente usa muito para fazer um exercício na nutrição comportamental, que é de você avaliar a sua fome, a diferença da sua fome real, fisiológica, da sua fome emocional, porque tem exatamente muito isso, né? A pessoa, se ela está com a fome emocional, porque de repente ela viu ali, ela fica com um desejo, começa a pensar em alguma coisa. Eu quero comer aquele chocolatinho de tarde. Mas ela não está nem com fome, né? Mas ela está pensando que, nossa, está chovendo, então hoje pede um chocolate, né? Porque a cabeça dela já está programada para aquilo, né? Então, o que ela pode fazer antes de qualquer coisa? Beber um copão logo de 400 mililitros de água. Bebe aquele copo de uma vez e espera 15 minutos. Aí ela pode fazer um reloginho, bota no papel uma escala de 0 a 10. Aí ela, antes de tomar água, ela bota assim, 0 eu não estou com fome nenhuma e 10 eu estou morrendo de fome preciso. Tá? Aí ela vai pegar e vai preencher esse reloginho, essa escala, antes de beber a água. Aí provavelmente ela vai responder que ela precisa muito, né? Aí ela vai beber a água e vai esperar 15 minutinhos. Bebe esse copão de 400, 500 mililitros de água. E aí ela vai lá e preenche de novo. A escala, a mesma escala, ela vai se dar uma nota de 0 a 10. Se ela estiver com fome real, ela vai ver que vai ter diminuído talvez pouco, mas vai haver uma redução desse relógio, mas ela não é tão grande quanto ela imaginava que fosse. E se ela estiver com fome emocional, provavelmente ela vai marcar esse relógio muito baixo. Ótimo. Aqui. Entendeu? Adorei. Então, isso é bem legal para qualquer coisa que você vai. Estou com fome, você tem que pensar se você realmente está com a fome emocional ou a fome fisiológica, né? Outra questão, tamanho das porções, né? Ficar atento ao tamanho das porções que você consome, né? Então, é muito fácil, às vezes a pessoa, principalmente quando a pessoa põe a comida à mesa, ela tende a repetir, né? Porque ela está ali com as travessas e é exatamente isso, está aquilo tudo ofertado, está sentado, todo mundo se serviu, você olhou para a bandeja, ainda sobrou um bife, sobrou uma batatinha, sobrou várias coisas gostosas, sobraram. A pessoa vai lá e repete, bota mais um pouco. Então, é sempre importante, na hora principalmente das principais refeições, se ela puder, ou comer uma salada que seja crua, ou que ela possa comer alguns vegetais que sejam cozidos ou mesmo grelhados suavemente, que deixe eles al dente para que ela tenha alguma dificuldade ali no processo da mastigação. Essa mastigação antes ela já vai ser importante, porque vai dar à pessoa esse mecanismo de saciedade. E aí, quando ela começar a comer a comida quente, ela acaba comendo aquele volume menor sem precisar recorrer a uma repetição, né? Muito bom. Muitas vezes eu ouço das pessoas, não, eu tenho uma alimentação muito boa, eu só como coisa saudável. Mas uma variável importante
é a quantidade. E aí, quando você toca no tamanho das porções, a gente percebe que há 20, 30 anos, você ia num restaurante, o tamanho do prato era menor, né? Nesse self-service. Hoje o prato é enorme, a pipoca do cinema era pequena, hoje é enorme. Então, a gente tem um olhar para o tamanho da porção, é muito interessante. E eu queria voltar no assunto do jejum intermitente, porque hoje as dietas, elas vêm com uma historinha bonita por trás para dizer, olha, não é o emagrecimento, é saúde. A gente, né? Então, aí veio a história que o jejum intermitente ele era importante para eu produzir novos neurônios, né? E aí novas mitocôndrias, agora o negócio é biogênese mitocondrial. Exatamente. E aí, quando você vai ver os estudos, você não tem esse poder nessa dieta. Mas como ela veio com uma história bonita, as pessoas usam desse artifício para meio que dar uma mascarada naquele objetivo principal dela, que é o emagrecimento. O jejum intermitente, como você falou, está muito na moda. Né? É indicado para alguém? Quais os principais perigos de quem busca uma manobra como essa sem uma orientação profissional? Assim, a primeira questão, Márcio, esse tipo de manobra ele tem sido bem estudado, principalmente nas doenças neurológicas, né? No Parkinson, no Alzheimer, também parece ter um bom benefício para a resistência insulínica, porque justamente quando você faz o jejum intermitente de 16, 18 horas, você primeiro baixa muito ali também. Inicialmente você tem uma hiperglicemia, justamente porque você está em jejum, então você começa a quebrar suas reservas ali de glicogênio para tentar suprir esse jejum. Depois a tendência é equilibrar. Só que se a pessoa quebra esse jejum comendo uma refeição de alta carga glicêmica, não adiantou de absolutamente nada ela ter feito jejum. E ela vai promover um pico altíssimo de glicose e uma necessidade de uma descarga insulinêmica também importante. Então, eu particularmente vejo como uma manobra interessante para tratar pacientes que estejam em início de diagnóstico de Alzheimer, de doença de Parkinson, por conta até realmente dessa questão da biogênese, né, de você poder fazer essa apoptose celular, pegar lá células que já não têm mais atividade, você poder, então, fazer uma nova formação de células. Agora, tirando isso, vamos lá, o nome é jejum intermitente. O que as pessoas estão fazendo? Elas estão praticando jejum diário. Elas pegam esses aplicativos que existem, que, aliás, Márcio, aproveitando até a oportunidade da gente estar aqui, você tem uma audiência enorme, né, e um respeito muito grande do público, então é importante usar aqui o canal para falar isso. Para quem tem filho, principalmente adolescente, gente, tem hoje aplicativos que não tem censura para usar. Então, o jovem que hoje está sendo bombardeado com essa questão corporal, da imagem corporal, que hoje ficam se defenestrando as pessoas que têm ali um peso um pouco acima do normal. Às vezes a pessoa tem um ligeiro sobrepeso, mas não, aquilo dali já é visto como um absurdo. Então, tem que se submeter a essas manobras radicais. Então, o grande risco que eu vejo é você ter isso sendo usado livremente, sem qualquer tipo de orientação, por pessoas que não têm realmente nem discernimento para entender o que é bom, o que é certo, o que é errado, e mais, isso poder, inclusive, desencadear um desequilíbrio mesmo, até o que a gente chama aí das desordens, dos distúrbios, né? Desordens alimentares, uma anorexia, uma bulimia, porque aí o sujeito vai lá, não cumpre o negócio, ele fica desgovernado, fica se achando que é o último do mundo, porque como todo mundo, inclusive hoje, fica postando na rede social, né? Esse aqui é meu shotzinho pós-jejum, vou quebrar meu jejum de 20 horas, com não sei o quê. Aí o cara vê uma pessoa que já foi atleta, ou que é uma pessoa que tem ali uma expressão no ambiente da rede social, e o cara quer reproduzir aquilo. Então, isso, para mim, hoje, é o que há de pior. Vou te citar um exemplo.
Ontem eu recebi uma ligação de um paciente meu de longa data, que aí ele veio falar comigo, Malu, eu estava lendo aqui um pouquinho sobre jejum, baixei aqui um aplicativo e tal, e queria ver se isso aqui me ajudava a resolver a minha compulsão. Aí eu falei assim, cara, mas é justo o contrário, porque quando você sabe que vai ficar um período sem comer maior, a tendência para o compulsivo é justamente querer estocar, comer uma quantidade importante, porque ele sabe que ele vai ficar sei lá quantas horas sem comer. Ainda que ele passe boa parte dessa hora dormindo, porque o jejum intermitente que se apregou aqui não é o jejum que o pessoal faz no Ramadã, é o jejum que o cara dorme. Então ele já aproveita 8 horas aí, de repente, desse jejum, que ele está num período de repouso total, né? Claro. Não, muito, muito bacana. A gente poderia conversar horas sobre esse assunto. Tenho certeza que quem nos ouviu tem um monte de dúvida, pode mandar para bemestar@cbn.com.br. A gente vai voltar com esse papo sobre nutrição. A Malu vai voltar mais vezes aqui, com certeza. Malu, mas você não pode ir embora sem participar do nosso último quadro. 3 dicas para levar para casa. Malu, nossos ouvintes merecem 3 dicas para que eles melhorem a alimentação. Que dicas você daria? 3 dicasinhas para a pessoa que quer se alimentar melhor. Bom, primeira questão é beber água, porque a água é o elemento mais importante que a gente tem na vida, né? 60% do nosso peso corporal é água, então a água é o primeiro deles. Então a dica é beber 35 mililitros de líquido para cada quilo de peso, tá? A gente pode até fazer uma subtração, porque a gente tem vários alimentos que já têm água, né? Mas, assim, de um modo geral, essa é uma conta redonda, que é só multiplicar 35 pelo peso corporal, e esse é um volume de líquido que está bem para a pessoa beber entre água, chá, né? Muito bom. Segunda dica. Segunda dica é mastigar. Mastigar muito bem. Não precisa mastigar 90 vezes, não é isso. Não precisa contar. Mas você só vai engolir depois que o que tiver na sua boca tiver virado uma pasta, literalmente. Nada de mandar pedaço para dentro do estômago, porque o estômago não tem dentes. Terceira dica. E a terceira dica é não tentar copiar modelo de ninguém. Faça o seu. Pegue aquilo que você gosta de comer. Obviamente que a gente tem que saber que os excessos de açúcar, de gordura, são ruins. Mas pegue aquilo que você gosta de comer. Se você está acima do seu peso, diminua o volume do que você come. Pouca coisa, em cada refeição, come 3 vezes ao dia, diminui um pouquinho o volume de cada uma dessas coisas, que você com isso já está diminuindo o volume, seja da gordura, do carboidrato, né, do sal. Muito bom, adorei, Malu, bater um papo com você, sempre bom. Quero agradecer a sua participação. Espero você em breve aqui no programa. Olha, não mais que eu. Muito, muito, muito obrigada pelo convite. Pode chamar que eu venho, você sabe disso. Boa, vem Malu. correndo. O Bem-Estar em Movimento de hoje fica por aqui. Se você gostou desse papo que eu tive com a Malu, compartilhe com seus amigos, baixe agora mesmo e ouça no podcast, que já está disponível em todas as plataformas de áudio e no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri, do Bruno Teixeira, a edição do Rafael Furugem e os trabalhos técnicos do Juliano Fonseca e da Débora Gonçalves. Grande abraço e boa alimentação a todos os ouvintes. Obrigado, Saúde. Malu. Saúde. Bem-estar e movimento. Apresentação: Márcio Atala.